de 2001, 2002, que nós temos arbitragem aqui no Brasil. Da forma, repito, que ela é hoje. Então, nós temos o quê? 8 anos, 9 anos de aplicação. Pouco tempo, pouco tempo. Precisamos do quê? Amadurecer. Amadurecer. Conhecer a arbitragem. E esta, claro, é uma proposta deste programa. Esse programa que procura ficar cada vez mais próximo de você, cada vez mais próximo do nosso telespectador, que é tão querido, não é? Que faz tantos elogios. Mas por que faz elogio? Porque nós queremos você junto conosco. Nós somos, na verdade, uma grande equipe. E a arbitragem é importante na tua vida. Mena, mas eu nunca utilizei a arbitragem. Uma hora isso vai acontecer. Pois bem, com a escolha da Câmara e dos próprios árbitros, então terá início, finalmente, o procedimento arbitral. É diferente de um processo judicial? É diferente de um processo judicial. Claro, Mena, como é que funciona? Aplica as regras do CPC? Olha que interessante agora. Aplicam-se as regras do CPC? Depende. Depende. Se as partes assim desejarem, poderá ser aplicado. Caso contrário, não. Como assim? As partes escolhem, inclusive, a forma do procedimento? Sim, as partes escolhem, inclusive, a forma do procedimento. Como que elas querem que esse procedimento ocorra. Muitas vezes, a Câmara Arbitral já tem o seu procedimento, mas as partes podem modificá-lo. Então, se elas quiserem adotar o CPC, ótimo. Caso contrário, pode ser o procedimento próprio. Veja que tem uma liberdade, é mais livre do que um processo judicial. Só que existem alguns limites. Existem alguns limites. Não fique pensando que então se as partes escolhem tudo é uma festa. Não é? Não é assim. Existem alguns limites. E que limites são esses? Primeiro, nós precisamos no procedimento arbitral respeitar os princípios gerais do direito, evidentemente. Princípios gerais do direito. Claro, nós não podemos simplesmente respeitar esses princípios. Não, claro que não. Então tem que se respeitar o princípio do devido processo legal? Tem que respeitar o devido processo legal. Tem que respeitar o devido processo legal. Tem que respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana? Tem que respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana e assim por diante. Os princípios devem ser respeitados. Devem ser respeitados. Ora, vamos pegar o princípio do devido processo legal, que é mais comum, que a gente conhece mais. O princípio do devido processo legal é o princípio mais importante que nós temos em termos de processo, em termos de procedimento. É o mais importante que nós temos. Boa parte dos autores acabam afirmando o quê? Que todos os princípios do processo derivam do princípio do devido processo legal. Portanto, olha que interessante. Na arbitragem, eu tenho que respeitar o contraditório. Existe contraditório? Existe ampla defesa na arbitragem? Claro que sim. Existe contraditório, claro que existe ampla defesa, lógico, nós temos. Tem que ser respeitado. Jamais um árbitro poderá proferir uma decisão sem dar às partes a oportunidade das devidas impugnações e manifestações. Olha que interessante. Então existe o princípio do contraditório. Tem produção de provas? Claro que tem produção de provas. Claro, as provas deverão ser produzidas como no processo comum, serão produzidas. Só que tem um detalhe. O árbitro, como eu disse, ele tem os mesmos poderes de um juiz. Mas não todos os poderes de um juiz. Sabe o poder que o árbitro não tem e que só o juiz tem? É o poder de coerção, é o poder coercitivo. Este o árbitro não tem. Por isso que em sede de arbitragem não existe, por exemplo, execução. A execução é sempre estatal, porque a execução é um meio coercitivo que eu tenho para fazer com que o indivíduo cumpra uma obrigação, não é? O árbitro não tem esse poder. E no que tange às provas, esta questão do mecanismo coercitivo, ela é importante. Por quê? Por conta das testemunhas. Existe oitiva de testemunhas no procedimento arbitral? Existe, mas preste atenção.
Se uma testemunha não comparece para prestar um depoimento num procedimento arbitral, o árbitro não tem o poder de conduzi-la coercitivamente para prestar esse depoimento. Se a testemunha não comparece, o árbitro não pode forçá-la a comparecer. E como é que é feito nesse caso, então? Então, diante dessa situação, o próprio árbitro, poderá promover uma ação judicial para que ela seja ouvida no Poder Judiciário, porque aí o juiz tem esse poder coercitivo. Entenderam? Então, a única atividade que o árbitro não tem é essa de coerção. Isso implica, por exemplo, na prova testemunhal. Mena, tem perícia? Tem prova pericial? Tem, pode ter prova pericial, claro, depoimento pessoal, prova documental, todas as provas que nós conhecemos, não há nenhum óbice. Ao contrário, elas deverão ser produzidas. Ocorre que nem sempre elas são produzidas no tempo que nós conhecemos do processo civil, no momento que estabelecido o Código de Processo Civil. Muitas vezes é logo no início do procedimento, às vezes ao final, não existem essas regras previamente estabelecidas. A lei de arbitragem não estabelece efetivamente qual é o procedimento. E você já sabe por quê? Porque esse procedimento vai depender da vontade das partes, da forma que as partes entenderem ser mais adequados. É mesmo? Que diferente? E quer ver mais? Olha só que interessante. As partes poderão escolher, inclusive, qual é a forma de julgamento que o árbitro deverá adotar. Qual é a forma de julgamento que o árbitro deverá adotar. Como assim? As partes podem determinar que o árbitro julgue de acordo com o direito. Pode, julgamento de direito, que é o julgamento que nós estamos acostumados, aplicando as normas, aplicando as leis, normalmente. Mena, mas só pode ser assim? Não. Na arbitragem, as partes podem determinar que o árbitro profira um julgamento por equidade. Equidade, não pelas regras de direito, mas por equidade. A equidade procura o quê? O justo. O justo. O árbitro não está preso à lei. Ele profere uma decisão de acordo com aquilo que ele entende que é justo. A equidade vem lá de Aristóteles, né? Ela é muito discutida, muito aplicada no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então é possível que o árbitro julgue por equidade. Ele verifica a situação concreta das partes e profere um juízo de valor. Mas, Mena, estou achando estranho ainda. Quer dizer que as partes têm autonomia para determinar como é que é o procedimento, quem são os árbitros, tudo? Tem. Então, o princípio maior da arbitragem é o princípio da autonomia da vontade das partes. Este é o princípio maior da arbitragem. Princípio da autonomia da vontade das partes. Não existe arbitragem obrigatória, como eu já disse. As partes revelam a vontade delas, princípio da autonomia da vontade das partes. Só que este princípio, isso é muito importante, esse princípio tem alguns limites. Também eu não posso adotar esse princípio de uma forma totalmente aberta, porque isso pode ferir o quê? Os princípios gerais do direito, princípio devido ao processo legal, do contraditório, assim por diante. Então, o princípio da autonomia da vontade das partes também é limitado. É limitado a quê? Por exemplo, a autonomia da vontade das partes não pode esbarrar no que se chama de matéria de ordem pública. Não pode esbarrar no que a gente chama de matéria de ordem pública. As partes não podem contrariar uma matéria de ordem pública. Não podem. Por quê? Porque a matéria de ordem pública é aquela matéria de interesse público. Se é de interesse público, pertence a quem? A todos. E eu não posso dispor delas. Exemplo, as partes não poderão superar a chamada decadência, porque decadência é matéria de ordem pública. Se decaiu o direito de uma das partes, elas não poderão submeter aquele conflito à arbitragem. É um limite. Outro exemplo. Vamos admitir que uma parte seja ilegítima, enquanto condições da ação do processo civil.
a parte é ilegítima. Ok.